dia! Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro. Quando eu estava vindo para cá, eu cruzei a Avenida Paulista e vi milhares, centenas, dezenas de meninos voltando para as aulas, né? Começando o ano com aquela cara assim de, ai meu Deus... vou começar tudo de novo. E nesse momento eu pensei, hoje também é um recomeço para mim, porque hoje, assim como eles vão reencontrar os amiguinhos, hoje eu fiquei que feliz que eu vou encontrar a minha grande amiga. Hoje ela volta de férias, se até a uva passa, as férias da Mariana Ferrão também passam. E vou repetir essa frase que eu vou falar para sempre, sem ela... Eu não sou um par, eu sou ímpar sem você, Mari. Você faz muita falta. Muito bom estar de volta, Fê. Obrigada. Bem-vinda, muito bom. Obrigada. Sem dúvida nenhuma, uma das grandes coisas de voltar das férias é te encontrar. Meu Deus. E encontrar vocês também, sem dúvida. Claro. Muito feliz de estar aqui hoje, porque hoje eu estou de volta e tem estreia da nossa série Eu Gestante, que vai mostrar a luta de casais em diferentes cantos do Brasil para conseguir gerar um filho. São milhões de brasileiros, mulheres, homens, que têm alguma causa de infertilidade. E muitas vezes o tratamento de fertilização é a última esperança. Durante um ano, a nossa produtora Adriana Soderi acompanhou o dia a dia desses casais para realizar esse sonho. E o primeiro capítulo dessa jornada começa agora. Uma vez eu vi uma frase que diz que querer ser mãe é ter um coração fora do corpo. É o sonho de uma vida inteira. Eu quero ser mãe. Acredito que uma criança em um lar é tudo. Ou é um desejo que vai surgindo aos poucos. Ele despertou alguma coisa que eu pensei que não queria despertar em mim. Ele sempre quis muito ser pai, né? Eu que não tinha muito esse desejo. Mas todo mundo me dizia, mas um dia você vai sentir. Mas e quando a vontade bate de frente com a realidade? E agora? A questão da infertilidade, tudo isso já veio na cabeça. 4 casais na luta para ter um bebê. É 20 anos. Tentando aí, sabe? Quando você escuta alguém, tô grávida, entendeu? E você fala assim, por que eu não? Por que será que eles não conseguem? E aí aquilo me consumia por dentro, porque como que pode? Porque só eu que não posso e meus irmãos tudo têm, né? Para vencer as dificuldades, eles vão fazer tratamento de fertilização. O Bem-Estar vai acompanhar durante um ano todas as etapas dessa jornada pela vida. Cada passo, as dúvidas. Vai mudar meu emocional, eu vou engordar, eu vou inchar, como vai ficar? Os medos. Nervosa, ansiosa, não sei, tá passando um turbilhão por dentro de mim. E aí eu disse a ela, calma, nós vamos conseguir. A determinação. Se tiver que vir todo dia, eu venho. Se tiver que vir 2 vezes ao dia, eu venho. O que eu tiver que passar para realizar o meu sonho, poder ter meu filho no meu colo, eu vou fazer. Falou em criança, os olhinhos brilham. Mesmo que a gente não tenha criança, mas a gente é muito convidado para o aniversário de criança. E eu faço questão de guardar as lembrancinhas. E chega lá, eu pego as crianças como fosse o meu filho. Maria Jerusa e o marido Francisco moram em Goiânia. Estão juntos há 20 anos. Eu adoro criança, ela também ama. Nós temos nossos sobrinhos que têm assim nós como os pais. Mas eles já ouviram muito da família e dos amigos. E aí, quando é que vão ter um filho? Essa cobrança é a pior. Cadê o filho? Acho que você não vai ter filho. Acontece que os dois sempre trabalharam muito. E aí a rotina foi adiando os sonhos? Penso em trabalhar e filho para depois. E quando chega realmente a essa fase, essa idade, aí você vê por que eu não fiz antes, entendeu? Aos 41 anos de idade, a Maria Jerusa está numa corrida contra o tempo. Um dos fatores limitadores mais importantes que tem hoje é a idade. Com a idade, a gente
a gente tem uma tendência a ter uma resposta cada vez menor, e se um dos ovários já tinha uma reserva ovariana, né, uma capacidade menor, com a idade ele tende a não responder mais. A idade é determinante porque, com o passar dos anos, a reserva ovariana vai diminuindo. Cada mulher nasce com um determinado estoque de folículos, que são as casinhas dos óvulos. Ela vai perdendo naturalmente esses folículos ao longo da vida, principalmente quando começa a menstruar. Só que, depois dos 30 anos, essa perda se acelera. E quando a mulher passa dos 35, essa velocidade aumenta ainda mais. Isso significa que a mulher vai ter menos folículos e, portanto, menos óvulos com boa qualidade para serem fecundados pelos espermatozoides. A fertilização tenta combater esse processo com hormônios que vão recrutar mais óvulos. É como se o time dos óvulos ficasse maior, mais forte, e aí aumenta a chance de fecundação e de gravidez. A Maria Jerusa já passou por isso 2 vezes. Fez a fertilização em clínicas particulares, mas ainda não conseguiu engravidar. Eu fiquei muito triste, chorei muito, mas eu acreditei que aquele não era o momento ainda. Agora ela vai fazer o tratamento no Hospital das Clínicas de Goiânia. Estamos aqui tentando novamente, mas eu acredito que agora vai dar certo. Quase 1.000 quilômetros de Goiânia, na zona leste de São Paulo, a Patrícia tem essa mesma esperança. Quem é que vai passar a mãozinha no queixo? Ela trabalha rodeada de crianças todos os dias e sonha em ver a casa cheia de filhos. A minha mãe nós somos em 8 filhos, né? Então, eu sempre tive vontade, né, de ter. Patrícia também já passou por 2 fertilizações, mas não engravidou. E a idade vai chegando, os óvulos vão indo embora. Tem que aproveitar, né? Que ainda tem chances e possibilidades. Aos 39 anos, ela vai fazer o tratamento pela 3ª vez em uma clínica particular de baixo custo. Ai, a gente não vê a hora de começar, né? Todo dia a gente acorda já falando. E não é só ela que vai tentar, não. A Priscila, companheira da Patrícia, tem 30 anos e também vai fazer a fertilização. Já pensou? As 2 barrigudas. Para realizar esse sonho, elas vão recorrer a um banco de sêmen. A gente sempre quis ter filhos, independente se fosse eu gerar ou ela gerar. E teve uns médicos que até orientou, falou, vamos fazer com você, que você é mais nova, vai dar certo e tal. E eu falei assim, não, ela tem um desejo dela também, e eu quero compartilhar isso com ela. E na casa delas já tem um quarto prontinho para receber o bebê. Ou serão os bebês? Tomara que venham 2. Ó, de menina e menino. A gente tem vontade de crescer, ter uma família, né? E dar continuidade aos nossos sonhos, desejos. A gente está, 10 anos, entendeu? E cada vez mais a gente consegue perceber que existe o amor e a gente quer fortalecer mais essa união, né? Muita emoção essa série promete e hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre fertilidade, também sobre as causas de infertilidade com a doutora Flávia Fairbanks, que é ginecologista, especialista em reprodução humana, e também com o doutor Edson Borges, que também é especialista em reprodução humana e urologista. Para a gente começar, doutora Flávia, a gente tem aqui um jardim. E esse jardim, normalmente o que a gente espera de um jardim é vida. Exato. Né? E aqui a gente está representando também o sistema reprodutor feminino, que é o que a gente também espera muitas vezes quando a gente olha para um útero que está representado aqui por esse vaso, pelas trompas representadas aqui por esses lírios e pelos ovários que estão representados por essa romã. A gente também espera a vida. Exato. Mas alguns problemas podem acontecer aqui, assim como podem acontecer também num jardim se ele não for bem cuidado, não é isso? Sem dúvida nenhuma.
Aqui que a gente tem que entender é o seguinte, o sistema reprodutor feminino, desde o processo de formação dentro do organismo materno ainda, pode sofrer uma série de alterações, às vezes anatômicas, então ele pode não ser tão perfeito quanto nós estamos vendo aqui, e eventualmente a gente tem outros fatores que vão fazendo com que infecções, a perda da reserva ovariana, problemas hormonais possam interferir em todo esse processo que foi feito tão perfeitamente pela natureza. Porque tem um caminho, né? Aqui Exato. estão os folículos, quando a mulher ovula, uma dessas sementinhas aqui sai, as trompas fazem um balé para buscar essa semente e aí começa o caminho desse óvulo em direção ao útero, né? Isso, aí acontece a fecundação mais ou menos nessa parte aqui, que seria essa parte mais fininha da trompa, porque o espermatozoide tem que conseguir subir lá debaixo da vagina, passar por todo o canal do útero, chegar aqui na trompa e encontrar um óvulo saudável para fecundar. Então, isso é o perfeito, é isso que a gente espera da natureza. Então, exatamente, essa é a perfeição. Agora, existem os problemas e a gente vai falar sobre eles. Um deles, a clamídia, né, doutora? O que é exatamente? A clamídia é uma bactéria sexualmente transmissível. É uma DST. É uma DST, exatamente. Por isso é importante a gente lembrar que toda vez que se faz um diagnóstico, é importante abordar e tratar o casal. Mas, de qualquer maneira, ela tem uma capacidade de criar nas mulheres um corrimento, na grande maioria das vezes, quase que imperceptível, e esse é o motivo dela praticamente não ser tratada. Então, às vezes, o ginecologista faz um diagnóstico, às vezes isso passa despercebido, e ela vai levando essa infecção por anos e anos, levando ao dano da musculatura e daqui da parte dos cílios das tubas, como a gente vai explicar aqui. E esse pode ser um problema de fertilidade que às vezes não identificado de forma correta. Exato. A gente está vendo ali a infecção pelas bactérias que estão ali no ambiente vaginal e elas atingem fundamentalmente aqui essa porção de dentro do colo do útero, ficam por anos e anos aqui e têm a capacidade de subir através do útero e causar infecções importantes nas trompas, levando ao fechamento ou obstrução das mesmas, o que é bastante importante, ou às vezes, se elas não fecharem completamente, esse mecanismo desses cabelinhos que fazem com que o óvulo, que veio perfeitamente aqui do ovário e tem que voltar de marcha ré para o útero, ele não consegue fazer esse processo adequado, aumentando inclusive a incidência de gravidez nas trompas. Doutor Edson, e a clamídia também pode afetar os homens? Também a clamídia é uma doença sexualmente transmissível, que mais ou menos da mesma maneira que acontece com o óvulo, ela é transmitida por uma relação sexual contaminada, em que vem pela uretra esta clamídia e pode atingir a próstata e os testículos. Qual a importância dessa história? Não só afeta a produção dos espermatozoides, mas também a qualidade deles. A gente sabe que são necessários 40 milhões de espermatozoides para que chegue lá no útero. E a gente sabe que precisa de 1,5 milhão de espermatozoides para que um chegue próximo ao óvulo. Então imagina, se existe diminuição na quantidade e na qualidade, a gravidez fica mais difícil. Outro fator importante são obstruções, exatamente igual na mulher. O epidídimo é um órgão, imagina, ele tem 4 metros de distância, um túbulo único, enrolado em 1,5 centímetro. Então qualquer obstruçãozinha faz com que a quantidade de espermatozoides fique prejudicada. A gente tem um comentário da nossa tela interativa, vamos dar uma olhadinha aqui. A Letícia está comentando para a gente. Que coincidência, estamos nesse momento na clínica aguardando para fazer a inseminação. Estamos assistindo Eu Gestante. Boa sorte para vocês, Letícia. Tomara que dê tudo certo por aí. A gente vai conhecer agora melhor a história de um dos casais que está sendo acompanhada pela nossa série Eu Gestante, a Rochelle e o Ayrton. E eles estão enfrentando a endometriose, que é a principal causa de infertilidade feminina. Vamos ver. Um casal jovem e apaixonado, mas com uma angústia. Porque depois de 4 anos tentando, Rochelle e Ayrton não conseguem ter um filho. Mais ou menos uns 6 meses tentando, eu não consegui, né? E aí fui no ginecologista. Os exames revelaram a origem do problema. Minha esposa chegou em casa aos prantos, né? Eu tô com endometriose. É uma doença misteriosa que causa muita dor na paciente e muita infertilidade. Cerca de 30% das pacientes que têm dificuldade para engravidar têm endometriose e ela é a principal causa de dor pélvica crônica na paciente na idade reprodutiva. Isso tudo acontece porque durante a menstruação, uma parte da camada interna do útero, o endométrio, pode retornar pelas trompas e cair na cavidade abdominal em vez de ser eliminada pelo corpo. O endométrio gruda em vários órgãos, inclusive nos ovários, e compromete as trompas.
Além de causar muitas dores, isso dificulta a circulação dos óvulos pelas trompas, no caminho entre o ovário e o útero. E assim, prejudica todo o processo que é necessário à fecundação. Eu me culpava muito por isso. Meu Deus, meu esposo quer tanto ser pai, eu não vou poder fazer isso. Só que ele me deu muita força porque ele sempre deixou muito claro para mim que isso não seria problema. A gente vai tentar tudo o que for possível. Quando descobriram a endometriose, Rochelle e Ayrton buscaram ajuda. Em janeiro do ano passado, quando a gente conheceu esse casal de Fortaleza, eles tinham acabado de fazer o primeiro processo de fertilização. Rochelle se submeteu a um ciclo de fertilização in vitro há 2 meses, sem sucesso, nós não conseguimos obter embriões viáveis devido à qualidade dos óvulos. Então eles decidiram tentar de novo. Rochelle ainda tem 30 anos e boas chances de conseguir engravidar com um novo tratamento. Mas agora o médico recomendou também uma cirurgia. Vai ser feita a retirada dessa endometriose de uma maneira global, deixando a cavidade pélvica limpa da endometriose. E aí a gente vai tentar com isso maximizar a chance de gravidez com uma transferência embrionária pós a retirada dessa endometriose. A gente encarou como uma missão, a gente está encarando como uma missão. A gente tem fé que vai dar certo. A gente também, Ayrton. Tomara que o final dessa história seja igual ao final da história da Priscila, que mandou uma mensagem pra gente aqui. Olha só a mensagem da Priscila. Tenho endometriose, fiz 10 fertilizações. Em 2017, consegui meus 2 bebês. Que lindos! Parabéns, Priscila, que delícia. Agora, doutora Flávia, o que é essa cirurgia para retirada da endometriose? Como é? Então, a endometriose pode deixar focos que alteram justamente aquela anatomia que a gente conversou. Então, ela pode atrapalhar o movimento das trompas que a gente mostrou e, inclusive, às vezes ela nem tem tantas lesões na pelve, mas ela deixa um ambiente hostil, como nós estamos vendo aqui nessa demonstração desse cactus. Então, as alterações imunológicas, que são a parte dos hormônios, das citocinas, tudo que é liberado na pelve, junto com as alterações anatômicas, pode atrapalhar tudo aquilo que a gente conversou. Precisa retirar tudo isso para facilitar o processo aí da fertilização que eles estão sendo sujeitos. Mas vamos ver outras causas também, né, doutora? É um problema de várias causas, né? Exato. A gente tem no telão aqui algumas outras que a gente vai falar sobre elas. Exato. Todas essas causas que a gente está listando aqui, síndrome de ovários policísticos, disfunções de tireoide e aumento de prolactina, são causas que interferem fundamentalmente no processo da ovulação feminina. Fazem parte de um painel de hormônios que tem que ser investigados todas as vezes que o casal tem um problema de fertilidade. Então vai ser investigado essa parte hormonal, a parte anatômica, a parte infecciosa e a parte masculina. Todos esses hormônios são solicitados para fazer o diagnóstico. Parte masculina fundamental também, né, doutor? Vamos ver então um pouco sobre elas também. O que seria as principais? Quais seriam as principais? Exato. Importante, antes de citar, é que metade das vezes a causa é masculina, metade das vezes a causa é feminina. Então, como a doutora Flávia falou muito bem, tem que ser visto o casal. A causa genética é muito importante porque ela é desconhecida para o paciente. Ele está normal, ele tem sua função erétil normal, sua função sexual normal, mas alguma coisa na sua formação, lá no útero da mãe dele, houve uma alteração genética. A principal delas é a Klinefelter, que o homem vem com um cromossomo a mais. E isso é a principal causa conhecida genética de infertilidade. Esse homem, na imensa maioria das vezes, é azospérmico. Porque ele não tem nenhum espermatozoide. Ele não produz nenhum espermatozoide? Nenhum, zero. E ele está normal, ele ejacula normal, ele tem sua função absolutamente normal. E só descobre com a investigação. Doutor, isso está mais comum agora no Brasil? Na verdade, a infertilidade ela tem aumentado, mas a gente aprendeu a fazer mais diagnóstico. Então, as técnicas diagnósticas nos mostram hoje as causas que antes, que sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, a gente não conhecia. Só lembrando que o fato de não produzir espermatozoide é completamente assintomático, né? Não existe nenhuma identificação disso, a não ser clínica. Né? Nada. Às vezes existe aquela confusão. Puxa vida, eu não tenho espermatozoides, tenho uma disfunção sexual. Sempre falo, são 2 frutas, banana e laranja, mas as coisas não se interrelacionam. Então, realmente, não ficar preocupado de investigar a sua infertilidade, porque isso não tem nada a ver com a sua função erétil, com a sua função sexual. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, que muitos homens, quando descobrem que tem um problema de infertilidade, isso vira, assim, um motivo de crise, inclusive para o casal. Ele se sentia desta forma, culpado, né? Ah, não posso te dar um filho. Até na separação ele falou. Muitas vezes eu me peguei já pensando assim, caramba, eu não tenho um filho, meus amigos têm.
Saúde, estamos de volta. Estamos falando sobre fertilização, a grande notícia é a volta da Mari. E vamos saber o que mais de novidade aconteceu no Brasil e no mundo na manhã dessa segunda-feira, G1 em 1 minuto. Bom dia para você que está vendo o Bem-Estar. Semana começando com o resultado do SISU, o programa do MEC que oferece vagas nas faculdades públicas para quem fez o Enem. Saiu agora de manhã a lista dos aprovados. Nessa edição são quase 240 mil vagas. Para ver se você está na lista é só entrar no site do SISU. Só que logo que saiu o site começou a dar problema. O MEC disse que já está resolvendo. Lembrando que o prazo para se inscrever na lista de espera também começa hoje. Tem todas as informações lá no G1. Hoje a gente tem também uma reportagem especial, um levantamento exclusivo sobre os ônibus no Rio de Janeiro. Na teoria, o governo da cidade deveria poder acompanhar tudo que os ônibus fazem, o trajeto, se estão no limite de velocidade, mas na prática esse controle não acontece sempre. A prefeitura só consegue monitorar 46% dos ônibus por GPS, ou seja, menos da metade, e mesmo assim, sem muita certeza dessas informações. Todos esses dados, a reportagem completa está lá no G1. Bom, e ontem teve Grammy, maior premiação da música, e teve um monte de coisa legal. Por exemplo, Miley Cyrus cantou junto com Elton John, teve também show da Lady Gaga e Bruno Mars, que não só se apresentou, como também foi o maior vencedor da noite. Tudo que ele concorreu, ele levou. Foram 6 prêmios. Quase que ele não consegue segurar tudo, Mari, Fê. Pois é, nem cabia mais. Olha a música aí rolando. Tá rolando, ó. Tá Adoro Bruno Mars. Essa música é boa. Ele é demais. Demais. Obrigada, Bem-vinda de volta, Mari. Ah, vou te ver. Beijo, boa semana. Beijo, Mari. Até mais. Boa semana. Dale, Bruno Mars. Bom, vamos falar de um oposto dessa alegria toda, que é quando a causa de fertilidade é exatamente com o homem. Aí ele descobre isso e descobre um grande problema que atinge todo o casal. Aliás, atinge o casal, como a gente vai ver agora, conhecendo a Fernanda e o Renato. Fernanda e Renato começam o dia bem cedo. Juntinhos na academia em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Gente, queima demais, vocês têm noção. Cada gota desse suor tem um objetivo. Estava muito acima do meu peso e o sonho de ser mãe estaria se tornando mais difícil. Essa rotina vai ajudar nós no tratamento, porque a gente tem mais vontade de fazer as coisas. Eles se preparam para fazer pela primeira vez o tratamento de fertilização, depois de vários anos tentando ter filho naturalmente. Eu falei, irmão, já faz tempo que a gente está tentando, vamos fazer alguns exames. Os exames revelaram que a Fernanda, de 35 anos, não tem nenhum problema de fertilidade. Mas ela não engravida porque o Renato tem baixa produção de espermatozoide. Além disso, eles se movimentam com pouca velocidade e por isso tem mais dificuldade para alcançar e fecundar o óvulo da mulher. E eu fiquei em pânico. Eu achei que, assim, praticamente eu não era homem. Não podia fazer um filho, né? E eu fiquei muito tempo em estado de... em casa só, me escondendo, não saía pra rua nem nada, né? Isso foi bem difícil. Foi bem difícil. No começo foi bem difícil para mim aceitar. Ele se sentia desta forma, culpado. Né? Ah, não posso te dar um filho. Até de separação ele falou. Pro Francisco, o marido da Maria Jerusa, também foi um choque receber a notícia. Ele tem o mesmo problema do Renato. Muitas vezes eu me peguei já pensando assim, caramba, eu não tenho um filho. Meus amigos têm. Claro que a gente, né, nunca imagina que vai acontecer com a gente, ainda mais comigo, né, que trabalhava em uma área que tinha maternidade, berçário, tinha tudo, amigas grávidas, e eu imaginava por que comigo. É uma dificuldade a mais para esse casal de Goiânia. A Jerusa já está com 41 anos. Nessa idade, as chances de engravidar, mesmo com tratamento, são menores. Que muita gente chegou para mim e disse, por que vocês não adotam um filho? Tudo bem, ele podia ter adotado, não tem problema nenhum. Eu sou adotivo, não tem problema, a gente adota, dá o mesmo carinho que a gente tem. Mas eu queria mesmo assim que a gente tivesse, né? Essa é a terceira vez que eles vão tentar a fertilização. Acredito que vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. Tomar essa decisão nem sempre é fácil. Para Fernanda e para o Renato,
Começou mais uma luta. Ela queria fazer o tratamento para engravidar, mas o Renato não. Eu conversava muito com ele e ele não queria, ele só queria adoção. Eu achava que já que Deus não tinha colocado para mim não ter um filho, eu não conseguia pensar de outra forma. Depois de muita conversa e muita terapia, ele finalmente aceitou. Só que problemas sérios de saúde na família fizeram o casal adiar a fertilização. Num período de 3 anos, Renato perdeu a mãe, o pai e o irmão. Tudo isso foi tudo muito rápido, muito sofrido, mas me ensinou a dar valor a cada momento, a cada segundo. Hoje eu estou aqui, hoje eu posso, amanhã eu não sei. Depois de tantas dificuldades, Fernanda e Renato estão prontos para o tratamento. Antes de a gente embarcar nessa, a primeira conversa que eu tive com ele foi: você vai me aguentar mais do que você me aguenta? Porque a gente sabe que o hormônio mexe totalmente com o corpo da mulher, com o psicológico, com tudo, né? Aí eu brinco com ele: imagine o TPM ao quadrado, você vai me aguentar? Aí ele voa, falei assim: então tá bom, então gente, estamos juntos, né? Mas até para ele não está fácil segurar a ansiedade. Esses dias ele me liga pra falar que ia comprar um chiqueirinho. Nath, você não sabe nem o que vai acontecer se eu quer comprar. Estamos aí na nossa luta, tem fé em Deus que vamos vencer, né, meu amor? Agora vai. Agora vai. Difícil mesmo, né? Segurar essa ansiedade. A gente vai acompanhar isso durante 1 ano e a gente queria aqui fazer um agradecimento super especial ao pessoal da TV Anhanguera, de Goiânia, e também ao pessoal da TV Verdes Mares, de Fortaleza, que está ajudando a gente nessa série Eu Gestante. E a gente também queria agradecer as centenas de mensagens que estão chegando pela internet. Você que está acompanhando esses primeiros capítulos com a gente, olha a mensagem da Pamela. Eu fiz minha primeira FIV, a fertilização in vitro, em 2014 e não deu certo. Fiz novamente em 2016, hoje tenho minha princesa Maria Clara. Que delícia, Pamela, que linda essa princesa, parabéns. Muito obrigada pela mensagem e pela foto também. Agora, doutora Edson, é importante a gente realmente deixar claro, né? Metade das causas realmente vem das mulheres e metade das causas é masculina. Isso, quando a gente vê 40% só da mulher, 40% só do homem e 20% do casal. Por isso que a importância o casal. E a gente vê que a vida para, né? A gente viu nos depoimentos, a vida realmente para. Mas o casal não deve se sentir premiado ao contrário. Isso é a nossa especialidade, a medicina reprodutiva. É um problema médico. Você tem um braço quebrado, você vai no ortopedista. Se é um problema de fertilidade, você vai fazer uma medicina reprodutiva. Agora, há um estudo que mostra, um estudo recente foi publicado, que o número de homens com menos espermatozoides está aumentando no mundo. Está aumentando. Interessante, esse é um trabalho muito grande, 50 países, mais de 180 trabalhos vistos, que diz que principalmente na América do Norte, na Europa, o número de espermatozoides caiu 50% nos últimos 30 anos. Olha a importância disso. Mas foi muito menor aqui na América do Sul. Então, realmente, a gente consegue fazer aquele link do ambiente. Então, o nosso ambiente é um ambiente mais poluído. A gente tem o estresse emocional, a gente tem a radiação, a gente tem a poluição, a gente tem a comida contaminada. Então, quando se fala, puxa vida, uma vida saudável é bom para tudo, é bom sim, mas é muito bom para a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. E, além de tudo, ainda existem outras causas, né, que atrapalham isso. Uma das mais comuns, a varicocele, né, doutor? Exato. Vamos ver como é que ela atinge o homem. A varicocele é uma varize da região escrotal, é a causa mais conhecida de infertilidade. E olha que interessante, 30% dos homens que têm infertilidade primária, aqueles que nunca conseguiram engravidar, têm varicocele. Mas 80% dos homens com infertilidade secundária têm varicocele. Então, o que quer dizer? Puxa vida, eu engravidei uma vez, então eu posso engravidar sempre? Não. A varicocele tem esse efeito temporal. Quanto mais tempo passa, pior fica esse testículo. E ela vai diminuindo o número de espermatozoides. Quantidade e qualidade. Varicocele é uma variz. Uma variz como se fosse uma hemorroida, como se fosse a variz do membro inferior. E o tratamento é simples. Ela fica nesse espaço aqui. Exato. Nesse espaço aqui, ela faz com que aumente a circulação testicular, faz com que o testículo vá diminuindo a sua função. E o testículo vai diminuindo também de volume. Então, o diagnóstico importante é o exame clínico. E mais importante ainda, que seja visto desde a adolescência, porque ela começa na adolescência. Então, às vezes, a gente consegue tratar aquele garoto, aquele pós-puberdade, que ele seria infértil mais para frente, mas aí a gente conseguiu corrigir. Tá bom, então. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, doutora. Bem-vinda, Mari. Obrigada. O programa de hoje está ficando por aqui, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever qualquer dica, qualquer informação do programa de hoje, tá lá. Globoplay. Se cuida, gente. Vem aí o encontro e a gente se vê de novo amanhã.